Senhor Jesus, para os irmãos. Amado, vou trazer mais uma palavra aqui para nós, que se encontra no livro de Tiago. E ela fala para a igreja fiel, a igreja do Senhor, como nós devemos nos comportar diante do Senhor, para que nós venhamos herdar a salvação, que é a parte de mais interesse da igreja. Porque sem salvação, sem vida eterna, então nós temos que batalhar na nossa carne, trabalhar nela, para nós nos enquadrarmos dentro da palavra como convém, para que nós sejamos salvos. Então aqui no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 em diante, amados. Em cima é só uma saudaçãozinha, eu vou ler do verso 2 em diante. Acerca das provas e tentações, que diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Olha o que a palavra, eu vou lendo e vou explanando. Olha o que a palavra diz para nós. Para nós, quando fala de gozo, é para nós se alegrar. Quando forem perseguidos, as provações, as lutas, o Senhor manda nós se alegrar. Tem uma parte na Bíblia que fala para nós, fala a mesma coisa praticamente aqui, para nós alegrarmos, regozijarmos no Senhor. Exultai, fala para nós exultar. Então o Senhor nos aconselha através da palavra aqui, ó, no meio das perseguições, da luta, das aflições, para nós se alegrar. Mas, por causa da nossa carne, muitas das vezes nós não se alegramos, nós se entristecemos, e está errado. Porque a falta de fé e a dúvida faz nós entristecermos. Mais para baixo os irmãos vão ver que a palavra fala sobre isso. Mas a palavra nos adverte aqui, ó, é fazer isso, ó. Meus irmãos, tende grande gozo, alegria, gozo na alma, quando cairdes em várias tentações. Ó, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Então, o Senhor está provando a nossa fé entre as lutas e as aflições, se nós realmente crê no Senhor, se nós realmente confia no Senhor. Porque a fidelidade ao Senhor produz fé. Porque o que pode produzir a fé no homem é a sua fidelidade a Deus. Se você é infiel, como você vai ter fé? Então, vamos para o 4 aqui. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita. Então, aqui na primeira estrofe fala para nós ter primeiro a paciência. Para nós buscar a paciência. E muitas das vezes nós não temos paciência. E aí nós perdemos a bênção, não recebemos a bênção do Senhor no momento exato que era para nós receber. E nós ficamos como o povo no deserto, rodando em círculo. Que às vezes nós não fazemos como manda a palavra. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, nós temos que ter a paciência para nós ser perfeito e completo e não faltar coisa alguma em nós. Amados, eu comecei a analisar essa palavra aqui, comecei assim, fazer conclusões da minha vida com Deus entre as lutas e as perseguições. Quando eu comecei a sofrer as perseguições dentro da minha própria família, meus próprios irmãos, eu não entendia muito bem. Mas eu, dentro da palavra, eu pude entender lá em Lucas capítulo 21, versículo 16, não vou repetir a palavra, mas os irmãos que for lá no canal do YouTube ver minhas pregações, vai ver mensagem que eu já falei sobre isso. Quando você não tem conhecimento bíblico, e você leva a Deus a sério, e de repente surgem as perseguições, surge a dificuldade, perseguições de pessoas que eram para te abraçar, te abençoar,
e você não tem tanto conhecimento bíblico, você fica um pouco meio atônito, meio atordoado. Porque você não espera que de um pastor vai surgir isso. Na minha concepção cristã, no passado, não pensava isso, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não imaginava que um irmão de sangue teria capacidade de matar um irmão, porque eu não tinha lido sobre Caim, eu não entrei na escritura. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas depois que eu comecei a examinar a escritura, eu vi que realmente quando você se torna cristão, você vira inimigo do mundo e inimigo do povo. Você é amigo do povo, mas o povo vira seu inimigo. Então, você já não faz mais a vontade do mundo, mas a vontade de Deus. E por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que as amizades do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para vocês verem. Então, se eu quiser ser amigo do mundo, eu constituo inimigo de Deus. Então você observa que a igreja de hoje, entre aspas, ela é inimiga de Deus, porque ela é amiga do mundo. Observa para vocês verem se a igreja de hoje, os irmãos de hoje, entre aspas, com exceção dos fiéis, não são amigos do mundo. Eles são amigos do mundo. Então eles constituem inimigo de Deus. Eles são inimigos de Deus, porque eles são amigos do mundo. E aí eu pude entender que a palavra de Deus não era... Tudo que eu ouvia em algumas igrejas, entre aspas, só era pregação de acordo com as suas práticas e para encher o ego deles próprios. Nunca ensinaram a Bíblia como é preciso ensinar. Então, vamos aqui para o 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se nós não... Eu sempre pedi ao Senhor sabedoria, visão de águia, para que eu possa enxergar o mal à distância, fugir dele. Se você não tem sabedoria, pede a Deus. Observa, amados. Eu não vou dizer que todos, mas a maioria que gosta de teologia é falso profeta. Porque eles gostam de apresentar nos altares com palavras bonitas, encher o ego um dos outros, consolar uns aos outros com consolo falso, porque eles não têm o consolo do Espírito, não podem receber nada de Deus, eles ficam consolando uns aos outros com palavrinhas bonitas e consolo falso. Observe para vocês verem, enchendo o ego um do outro. Observe, você vê como é que o falso profeta é. Gosta de sentar na frente, nos altares. Você não viu aí? Vocês não viram aí? Eu não vou considerar um cidadão desse como pastor, que tomou o microfone de um levita, falou: você veio aqui para cantar, não veio para pregar. Não sei se aquilo lá é de inteligência artificial, porque hoje você não sabe que é um vídeo verdadeiro ou que não é. Mas o mundo, infelizmente, está tomado dessa raça satânica e maligna, e que o Senhor possa guardar até o seu tempo a sua igreja, porque tem o tempo de Deus, e livrar aflições do seu povo, da sua igreja, e que nós possamos permanecer firmes para que nós possamos herdar a morada celestial, que é a Nova Jerusalém. Vamos aqui para frente. Estou no 5. Se não tem sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto a ser-lhe dada. Então, se você pede sabedoria a Deus, Ele dá a você deliberadamente, deliberadamente, e não lança em rosto a ser-lhe dada. Quer dizer, o que o Senhor te dá, Ele não joga na sua cara. Eu tenho medo dessas coisas, de alguém que chega perto de você: que eu vim trazer isso para você, que eu vim te dar isso. E depois a pessoa vem na sua casa, te oferece, traz para você para não fazer desfeito, às vezes até pega,
E depois aquela pessoa joga na sua cara, fala, eu dei isso, aquilo ali. Eles gostam de encher o ego deles. Eu, graças a Deus, eu não recebo nada de ninguém. Também, já recebi uma vez, mas nós jogamos fora, porque veio mandado mesmo para nós, nós jogamos fora. E tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Que o que Jesus te dá, ele não joga na sua cara. Ele não te humilha. Ele dá sem te humilhar. Ó, vamos pro 6. Peça, porém, com fé. Não duvidando. Então, tudo que nós pedimos a Deus, através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós temos que pedir com fé, sem duvidar. Às vezes, nós quebramos cabeça, igual eu falei em cima aqui na mensagem, por causa da dúvida. Às vezes você ora, pede a Deus, mas fica assim, será que eu vou receber? Você não abre a boca, mas seu coração pensa. Não pode. Você tem que pedir, sem duvidar. Se você não duvidar um triz, o Senhor vai conceder todas as suas petições, mas se as suas petições estiver de acordo com a Bíblia. Porque o servo fiel não pede nada que não esteja de acordo com a Bíblia. Ele pede o que ele precisa. Nós pedimos o que precisa. Nós não pedimos o que não precisa. Nós só pedimos o que precisa. E Deus dá o que nós merece. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ó, peça, porém, com fé, e não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Então, o crente, o cristão que pede a Deus com dúvida, ele é como a onda do mar, que o vento leva para uma parte e traz para outra parte. Leva para uma parte e traz para outra parte. Você não tem alicerce. Aquele que ora a Deus e pede alguma coisa ao Senhor e duvida, ele é como uma casa sem alicerce. Uma casa na areia, que o vento assopra e derruba. Você tem que ter alicerce. Se você não duvidar, você recebe todas as suas petições. Por que nós oramos e não recebemos? Porque muitas das vezes nós põe dúvida. Em meio às aflições, às lutas, às dificuldades que nós vivemos, em fadiga, nós duvidamos e não recebemos. Porque Deus não gosta de quem duvida. Deus gosta de quem crê e quem confia. Essa é a palavra. Mas pergunta para mim, mas como eu não vou duvidar? É quando você é fiel a Deus. Quando você é fiel e anda com fidelidade. Você olha para a Bíblia e vê que a sua vida está no altar com fidelidade, você não tem dúvida. Você não tem dúvida de que Deus que você vai receber de Deus. Então, tudo que pedir a Deus, não duvide. Vamos para o 7. Não peça tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não peça tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O Senhor está falando aqui para não pedir, não peça tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, o Senhor está falando para ninguém pedir, aquela pessoa que recebe alguma coisa do Senhor, não peça a tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos, mas gloriem-se o homem abatido na sua exaltação. Então, o homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos, mas gloreia-se, irmão, abatido na sua exortação. O Senhor está aqui exortando o irmão a orar, a permanecer firme
E, mas gloriar-se o irmão abatido na sua exaltação. Gloriar no Senhor. Gloriar no Espírito. Para você não gloriar nas coisas deste mundo, como o ímpio gloria nas coisas da terra, do mundo, mas gloriar-se no Espírito, gloriar-se em Deus. Porque as coisas da terra, elas passam. O Senhor pode te conceder algo para a sua vida carnal, para que você viva bem, mas aquilo passa. Mas o que o Senhor te concede no Espírito permanece para sempre. Aqui tudo que você recebeu de Deus, que não é do Espírito, para que você viva na terra bem, tudo isso passa, tudo isso acaba. Mas o que o Senhor te concede no Espírito, isso permanece para sempre. Vamos para o 10. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O Senhor está falando aqui daquele rico orgulhoso, daquele rico que o seu coração está no seu dinheiro, o Deus dele é o seu dinheiro, Jesus dele é o seu dinheiro. Ele vai passar como a erva do campo. Mas se tem algum irmão rico que não está preso o seu coração naquela riqueza, que ajuda os pobres, que faz a obra do Senhor de corpo e alma e espírito, não. Que na verdade o verdadeiro cristão, quando ele é rico, aquela riqueza não é dele. Ele divide com os pobres, ele ajuda um pobre aqui, ajuda outro ali. A maioria do cristão fiel. Mas você pode observar que todo crente hoje, não, vou dizer todos, entre aspas, os falsos profetas, na sua riqueza, você vê que ele tem dó de dar um prato de comida a uma pessoa. E quando ele dá um prato de comida, ele bate e toca a trombeta. Ele toca a trombeta. Eu conheço alguns irmãos, entre aspas, que têm uma situação financeira estável. Eu conheci um, e ele chegou perto de mim e falou, passou um tal ali, eu dei ele uma... Fui lá embaixo, comi um prato de comida para ele, botei tudo do bom e do melhor, trouxe para ele, tocando trombeta. Eles gostam de aparecer quando dá um prato de comida ou paga um marmitex para alguém. Eles tocam trombeta. Até filma e põe na internet. Tô ajudando aqui, matando a fome do mendigo. Peixe miserável. A Bíblia diz que o que a mão esquerda dá, a direita não precisa saber. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Amados, às vezes eu tenho enfrentado nesses últimos dias lutas difíceis. Porque até para mim trabalhar é muito difícil. Sou perseguido para todo lado. Eu trabalho na rua, porque eu não posso trabalhar em firma fechada. Porque quem é perseguido não pode trabalhar assim, que é perigoso. E eu tenho um gasto para trabalhar que eu não estou aguentando mais bancar esse gasto. Tanta despesa que eu tenho. Eu pago o carro para trabalhar, agora estou trabalhando sem carro esses dias. E só Deus na causa para a gente poder trabalhar. A despesa é alta, porque eu pago carro alto, pago motorista alto, para viajar, tudo alto. E com toda a dificuldade que eu estou tendo, mesmo assim, a gente ainda divide com algumas pessoas uma coisinha que sempre encontra um que te pede, criança, uma pessoa na rua, não tem um alimento para comer. E eu tenho aqui em casa, nem que seja um arroz com feijão, uma verdura, a gente sempre tem alimento para comer. Aí eu pego, vou lá e a gente pega. Mas não filma, não fala nada para ninguém. Eu tô citando isso aqui, essas coisas que eu tô citando aqui não era nem para citar. A gente pobre ainda divide um pouco com aquele que necessita do pouco que você tem. Mas eu não preocupo muitas das vezes, porque eu oro e eu sei que o Senhor está comigo ali no meu trabalho, aonde quer que eu vou, tudo que eu faço. Eu creio no poder, de que a mão do Senhor está ali e que tudo que eu vou fazer vai ser bem sucedido. É por isso que o Senhor fala que o rico passará como a erva. Mas não, com exceção. Se tem algum irmão rico que é cristão e é fiel a Deus, não tem problema nenhum em ter uma riqueza. Vamos para o 11. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa
aparecia do seu espetáculo. Perece, assim se murchará também o rico em seu caminho. O Senhor está falando aqui que o rico murcha como a erva, que nasce de manhã, floresce, mas no final murcha como a erva. O Senhor está falando que aquele que o seu coração está preso na riqueza, mas não está preso no Senhor, ele é como a erva que nasce e murcha e seca e que se acaba. Depois de seca é lançado ao fogo. Mas eu tenho observado nesses últimos dias algumas pessoas que são ricas, aceitando a Jesus como Salvador e não fazendo tanta questão do seu dinheiro. E eu tenho visto uma classe de pobres se matando uns aos outros por causa de uma ninharia que Satanás tem oferecido para eles. O pobre, o falso cristão, os pobres eles são como, sabe aquele burro, jumento, que você usa e descarta? Assim é o pobre, o crente pobre ganancioso. Estão sendo usados como papel higiênico. Oferece para eles uns trocadinhos, eles matam uns aos outros. Perseguem um justo para matar por causa de uns trocados, meros trocados. Enquanto alguns ricos estão desprendendo da sua riqueza, aceitando Jesus como Salvador, tem um monte de pobre matando os outros por causa de dinheiro. E de noite pega a Bíblia e vai para a igreja dando a paz do Senhor, dizendo ser cristão. Eu estou mostrando para vocês que os chamados do Senhor, a igreja chamada do Senhor, ela desperta no meio dos ricos, desperta no meio dos pobres. O Senhor tem os seus escolhidos. Os escolhidos do Senhor têm ouvido a voz do Senhor. Eu tenho percebido que os escolhidos do Senhor têm ouvido a sua voz. Então é isso, meus queridos. Vamos para o 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que ama. Então, você que é fiel, nas provações, nas perseguições, mantenha paciência, mantenha fé. Olha o que o Senhor diz aqui no 12. Bem-aventurado és tu, que sofre perseguição, tá? Ó, o varão que sofre tentação. Bem-aventurado é o varão que sofre tentação. Bem-aventurado para Deus é o varão que sofre tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, se você está sendo perseguido, sendo tentado, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque você é um bem-aventurado do Senhor. Você é um bem-aventurado. Deus te escolheu do ventre para a eternidade. E tu és um bem-aventurado e tu és uma bem-aventurada do Senhor. Se fores tentado e perseguidos. Ao 13. Ninguém sendo tentado, diga, Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. Então, Deus, ele não está te tentando. Deus permitiu que o inimigo tocasse, te provasse, te perseguisse e te tentasse para despertar o que tem dentro de você e mostrar para Satanás que tu és um servo. Assim foi com Jó. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, mas poupasse a vida. E o Senhor disse a Satanás, vê se ele não vai blasfemar na tua face.
porque sabia que Jó temia a Deus, e em meio às lutas e às aflições, Jó jamais ia negar o Senhor de forma alguma. Deus provou Jó. Então, Deus permite você passar por lutas e provações e perseguições para despertar o que tem, o teu espírito que habita dentro de vós, e o mundo e os seus vizinhos entender que tu és do Senhor, que tu és de Deus. Então, muitas das vezes, nós temos que, na hora da tentação, pensar: estou sendo provado porque eu sou um bem-aventurado do Senhor. Se eu estou sendo tentado, porque eu sou uma bem-aventurado do Senhor. Então você é uma bem-aventurada se sofre perseguição. Tu és um bem-aventurado se padece perseguição. E o Senhor não é tentado, ninguém tenta a Deus, e o Senhor não atenta ninguém. O Senhor não atenta ninguém, ele não atenta ninguém e nem é tentado. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado, e é engodado pela sua própria concupiscência. O que significa isso? É que nós muitas das vezes deixamos de buscar a Deus todos os dias, deixa a carne falar mais alto, e ali a nossa carne nos engana. A nossa própria concupiscência nos leva à ruína e nos engana. Quando nós percebemos, nós estamos no pecado, nós falamos: Senhor, tem piedade de mim. Não é há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Às vezes você está num pecado que não é para a morte, mas é um pecado que não agrada a Deus. E você volta: Senhor, me perdoa, o Senhor te perdoa. Porque você deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de cultuar em casa, deixou de buscar a Deus, e aí a carne vai tomando conta. E aí você começa a abrir um Facebook, ver vídeo, abrir um YouTube, ver vídeo, começa a ver um filme, ver aquilo outro, dali a pouco você já está inteiramente na carne. Aí você foi enganado pela sua própria concupiscência. Não por Deus, mas pela sua própria concupiscência. Então, vigia com as internet, com celulares, porque é a coisa que mais derruba e enfraquece o ser humano. Tá? Ao 15. Depois, havendo a concupiscência concebida dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Entendeu agora? Entendeu o que acontece com a pessoa quando ela distancia do Senhor e começa a deixar a carne falar mais alto? Olha aqui, ó. Depois havendo a concupiscência concebida, os desejos e os prazeres da carne ser concebido, dá à luz o pecado. Deu à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado sendo consumado gera morte. Há pecado que é para a morte. Às vezes a sua carne está pedindo uma coisa que vai te levar à morte. E tem muitas pessoas mortas em cima da terra, já está morta, só falta cair e o diabo levar a alma para o inferno. Verdade. E nem ela mesma sabe que está morta. Às vezes a pessoa está andando morta em cima da terra e não sabe que está morto. A Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Mas tem pecado que é para a morte. Tem pecado que a pessoa, ele fica tão prisioneiro daquele pecado que ali não tem mais como sair. Verdade. Então, depois de havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. Você cometeu o pecado da concupiscência, deu à luz o pecado. Pecou. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Se você consumou o pecado, gera morte.
Aí você já cometeu um pecado de morte. Você consumou o pecado. Mas enquanto você pensou, desejou, cobiçou, repreendeu, afastou, pediu perdão, não foi consumado, não gerou a morte. Mas se você consumar o pecado, gerou a morte. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, a Bíblia já exorta: não erreis, meus amados irmãos. Não erreis. É um versículo pequenininho, 16, com 1, 2, 3, 4 palavras. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Não erreis, meus amados irmãos. Um versículo. O Senhor está falando: não erreis. Às vezes você está diante de um erro. Eu já estive diante de vários erros. No momento da tentação, do abuso, da afronta. Que eu já fui afrontado de coisas que, se afrontar um ímpio, ele mata. Mata sem pena, sem dó. Eu já fui afrontado com coisas pesadas e a minha esposa daqui do meu lado sabe disso. Sabe disso. Eu estou sendo tentado dentro do meu próprio terreno porque um irmão meu implantou uma peça aqui dentro que tem me tentado, mas em nome do Senhor Jesus, eu há de vencer esse demônio para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus jogue esse demônio por terra, que o Senhor Deus jogue esse demônio por terra no nome do Senhor Jesus. Eu tenho sido tentado por alguns irmãos e irmãs, mas tentado. O diabo trouxe uma irmã minha de longe para me tentar e eu tenho passado peleja. É uma que faz parte já do anticristo. Tá dentro, vai para dentro dos templos com a Bíblia, leva a coisa diabólica para Deus abençoar, planeja minha morte por causa de dinheiro, zomba de mim na minha cara, traz pessoas aqui dentro do terreno para me perseguir. E só Deus sabe o que eu tenho passado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso é uma verdade que vocês precisam ouvir e vai servir de experiência para alguém. O Abel foi morto pelo Caim. Verdade. E os Caim continuam por aí. Tem muitos Caim por aí. Hoje tem mais Caim do que no passado. Vigia com os Caim. Não estou falando aqui dizendo para vocês que eu tenho ódio deles. Não. Eu estou falando para vocês, para você não confiar no seu parente, para você não confiar no seu irmão, não confiar no seu tio, não confiar. A Bíblia diz para não confiar nem naquela que deita no seu lado, no leito. O marido não pode confiar na esposa, e nem a esposa no marido. A Bíblia fala assim para não confiar naquela que deita no seu leito. Mas você conhece a esposa que você tem. Eu posso dizer, eu confio na minha esposa. A Bíblia fala para não confiar. Mas eu conheço a mulher que eu tenho do meu lado. Eu conheço a mulher que Deus colocou do meu lado. Por isso eu confio. Essa que está do meu lado aqui, eu sei quem é ela. Eu conheço ela. Então, vamos para a palavra. Toda boa dádiva é dada, o dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva, o dom perfeito só vem do alto, vem só de Jesus, de Deus em Cristo Jesus. Descendo do Pai das luzes, tudo que é de bom para nós vem do céu, em quem não há mudança e nem sombra de variações. Quer dizer, não tem dúvida, não tem... Deus é reto, justo, de uma só palavra. Não volta sua palavra atrás, uma palavra só. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que florescermos como primícia da sua criatura. Então, o
o Senhor Deus nos gerou de novo em Cristo Jesus, seu Filho amado. E aqui, ó, olha o que ele diz. Segundo a sua verdade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícia da sua criatura. Nós temos que nos enquadrar dentro da palavra como ela manda, porque o Senhor nos compara como primícia da sua criatura. A igreja de Cristo é a primícia da sua criatura. Então, amados, essa é a palavra que o Senhor me deu. Se há alguma dúvida em alguns versículos, os irmãos me perdoem. Tem um versículo aqui que eu não entendi bem, então não explanei ele muito, não. Mas eu vou buscar um conhecimento num dicionário para ver quais são os significados desses versículos pequenos aqui. Que o Senhor Deus possa abençoar os irmãos, que tem algumas palavras que eu não entendo bem, então eu não explano ela direito, depois eu vou buscar um conhecimento dentro de um dicionário bíblico, para mim saber entender aquelas palavras. Que a Bíblia, ela tem palavra aqui que eu não entendo ainda não, mas isso aqui eu entendo, eu posso dividir com os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa guardar a igreja dele nos 4 cantos da terra, mas o Senhor tem o seu tempo, e o Senhor disse que a igreja do Senhor ia ser morta, perseguida. É uma promessa, é uma profecia que está cumprindo e vai cumprir. E não adianta eu falar para os irmãos, o Senhor vai te livrar disso, daquilo, vai continuar te livrando até você ser arrebatado. Não, não. Você pode ser morto. Porque a palavra fala que a igreja vai ser perseguida e morta. Eu não vou pregar uma mentira para você. Não vou te enganar dentro da palavra. A igreja do Senhor vai passar por o estreito e já está passando. Só os falsos profetas que não passam. Que vivem regalados, cheios de dinheiro. E para eles não tem perseguição. Eles vão a todo lado, vão para a praia, vão para isso, vão para aquilo. Porque os falsos profetas, para eles tudo é fácil. Para nós tudo é mais difícil. O Senhor Jesus disse que o caminho era estreito e apertado. Largo é o caminho que conduz à perdição. Paz do Senhor para os irmãos. Deus abençoe a todos.